Olá, pessoal. Já vamos entrando aqui. Aí vocês vão falando pra gente se vocês estão escutando. Oiê, boa Ei, noite. boa noite, Sheila. Tudo bom, Tudo Flor? certo, Marlene, e você? Tudo certinho, graças a Deus. Maravilha. Vamos avisar o pessoal, então, que o tema da live hoje é ansiedade, para quem não lembra. Pode? Boa Vamos falar sobre noite, ansiedade lá. Vanderlei. Vamos convidar o pessoal também, né? Se conhece alguém que pode se interessar pelo tema, Isso, mandar ali o aviãozinho, que eu acho que pode ser uma boa. mandou aviãozinho. Isso, mandem aviãozinho para quem vocês acham aí que pode se beneficiar com o nosso assunto de hoje. Ah, e vou antecipar aqui, né? Que no final eu vou fazer uma prática de meditação que é para a gente poder lidar com a ansiedade, né? Então, quem estiver chegando aí se Exatamente. interessar pelo tema de ansiedade, acho que garante aí, fica aí até o final, que a gente vai ensinar uma técnica super importante que funciona muito, traz muitos resultados. Aham, muito legal. Também estou bem ansiosa já. Não, brincadeira. Tem uma ansiedade que é Tô com boa, uma né, ansiedade Marlene? boa. É, É, ansiedade boa, né? Que é uma coisa legal quando a gente está esperando alguma coisa boa, na verdade, assim, que a gente está com essa expectativa positiva, digamos assim, né? isso é bom, né? Esse friozinho na barriga é tão gostoso. É verdade. Vamos ver. O pessoal está entrando, a gente entrou um pouquinho antes para ter certeza que estava tudo funcionando. Se tiver algum problema, avisem a gente, mas só deem um joinha aí que vocês estão escutando bem, que está tudo certo, e para a gente começar. Acho que isso aí. Que horas são? Vamos lá, boa noite. Eu acho que vamos começar falando, Sheila, sobre os sintomas, né, da Vamos. ansiedade. O que você acha? Vamos, até porque as pessoas normalmente elas começam a se incomodar com a ansiedade justamente por causa dos sintomas, né? Então acho que começar É. falando sobre os sintomas é algo bem bacana, assim. E Uhum. hoje Dá tem mais de para 100 as pessoas sintomas. poderem identificar, né, né, Isso, como que eu posso saber que isso é uma ansiedade, o que eu estou sentindo, né? Isso é um problema. perfeito. E é muito Aham, engraçado, muito louco, né, pensar nisso, porque a ansiedade tem mais de 100 sintomas e ela aparece os sintomas em cada pessoa de uma maneira diferente, digamos assim, né? Então, é aham, importante falar que, assim, você pode ter um conjunto de sintomas, mas não vai ter os 100, pelo menos a gente espera que não, né, porque é muito sintoma daí. Mas é importante olhar para esses sintomas e ver, né? Existem várias formas de interpretar esses sintomas também. A gente vai falar um pouco sobre isso, né, Marlene? Você vai trazer a tua contribuição aí sim, dentro da espiritualidade, que eu acho bacana também. uhum, Então, vamos falar sobre os é, principais sintomas. Acho que o principal, tá, assim, que é o que a pessoa realmente fica angustiada em saber lidar, é os sintomas que ficam na região do peito, né? Taquicardia, uhum, falta de ar, aquela sensação de aperto que pode aparecer no peito e na garganta ou em um dos dois. Normalmente, aham, a ansiedade traz também problemas gastrointestinais. Então, estômago, intestino começam a funcionar ou de uma maneira que abre tudo, né? Dá diarreia mesmo, ou tranca tudo também, uhum, e a pessoa fica constipada por vários dias. Conheço casos de mulheres que ficaram com o intestino preso por 20 dias só por conta de ansiedade, gente. verdade. Então, é Uhum. É porque surreal tem isso, vários né? níveis, né? Então, é verdade. É. E com essa coisa da pandemia também, né, Sheila, que está acontecendo agora, eu acho que isso está piorando ainda mais, né? Não está ajudando. Então, é um tema assim bem bom e saber como gerenciar isso e como diminuir, né? E como a gente pode trabalhar isso tudo é muito importante. E está tendo um número muito grande, assim. Houve um aumento surreal, né, de casos assim de ansiedade aqui no Brasil. No Brasil, no mundo, né? Por conta disso. Verdade, verdade. Como se Cansaço, fraqueza também, né? sim.
zumbido no ouvido, que algumas pessoas não associam à ansiedade. Então, às vezes, a pessoa está normal e, de repente, vem um twin, e esse twin não vai embora, ele fica. Isso também Aham. pode vir da ansiedade. Aquele tremor no olho, já sentiu, Marlene? Que do nada teu olho assim dá uma Eu já tremidinha. senti. Aham. É mesmo? Eu não É, sabia disso. aham, aham, é É da ansiedade. verdade? Algumas Nossa. pessoas sentem no olho, outras pessoas sentem no dedo. É Aham. um sintoma É nervoso. mesmo? É sim. Que louco, eu não sabia disso. Não Esses sabia. sintomas de Para mim é ansiedade. mais essa região aqui que você falou, né? Esse aperto no peito, assim, sabe? Uma Uhum. coisa que é aqui, essa região, né? Sufoca e parece que você não consegue respirar direito, tem muito a ver, né? Por isso a gente vai falar depois, né? Sobre meditação e fazer exercício de respiração, porque é tranca aqui, né? Isso mesmo, isso mesmo. É ansiedade, isso aí. A Cida tá perguntando, é ansiedade? É ansiedade. Eu não sabia também. Outra coisa que a ansiedade produz muito são pensamentos de preocupação. Então a pessoa do nada Uhum. começa a se preocupar lá com a morte da bezerra. O problema nem é dela, mas ela acaba ficando muito preocupada em torno da doença. Então esse é um sintoma que hoje tem bastante por conta da pandemia, né? Então, quem Uhum. sofre de transtorno de ansiedade generalizada, conhecida aí pelo TAG, Nada. normalmente sente Uhum. muito esses pensamentos aí de preocupação em torno de doença, de contaminação. São pensamentos obsessivos. A pessoa não consegue ter controle sobre eles. Simplesmente vem na tua cabeça como algo que você deveria cuidar e não vai embora nunca mais. Então, também é um sintoma Uhum. da ansiedade. Uhum. Que Intensidade você, mesmo. você poderia dizer que, assim, mais para o âmbito espiritual e de energia, que é o, né, assim, como a gente trabalha muito isso, a gente acaba chegando num denominador comum, que é justamente isso, você tá com esses sintomas assim, a tua energia acaba baixando. E a gente funciona, a nossa frequência é como se fosse rádio, né? Sabe, quando, né, a gente está sempre se conectando, né, com vibes parecidas. Então, acho que quando você entra nesse processo de ansiedade, de medo, de angústia, você derruba a tua frequência e aí esses pensamentos que estão no ambiente, você conecta, como se fosse né, um rádio mesmo. Né, como que chama os... Esqueci o nome, né? Quando você... A sintonia, digamos assim. Isso. Então, pode ser isso também. Então, você entra nesse, é o que você falou, nesse ciclo. Pode ser isso também. Pode ser sim, inclusive essa é uma visão muito da física quântica, né? Que aos poucos aí Uhum. tem se apropriado muito desse conhecimento também psicológico para justificar por que umas pessoas funcionam de uma forma e outras funcionam de outra. Então, isso é, Uhum. de fato, uma das coisas que acontece. Quando a nossa frequência baixa, a gente se conecta muito mais facilmente com coisas que estão naquela vibração. Gente, isso é Na vibração. quantificado, viu? Existem estudos É, sérios tudo. que Não falam é sobre, teoria, só. que Uhum. quantificam, inclusive, a Exatamente. emoção. Então, as coisas acontecem realmente dessa forma. Ó, tem uma colega aqui falando, deixa eu pegar aqui, Que o endócrino dela. o endócrino disse que é da alma, que você tem uma coisa de alma. Quando ele fala isso, vamos parar aqui um pouquinho para a gente fazer Trabalhar isso. É. uma explicação, porque tem Uma sentido. reflexão. Isso. Uhum. Quando a gente sofre traumas, na nossa vida a gente sofre, né? A gente está destinado. O nascimento é um trauma, a entrada na escola é outro trauma, que todos nós passamos por isso. Alguns conseguem reorganizar sozinho melhores e outros não. Essa emoção, ela fica condensada dentro dos nossos órgãos internos. E se a gente não olha Uhum. para isso, ela fica ali pegando a tua energia e para manter aquela emoção aprisionada. Manter emoções traumáticas aprisionadas tem muito gasto de energia. Então, é lógico que depois que a pessoa sente Uhum. ansiedade durante um tempo, ela não vai ter energia para investir naquilo. Uhum. Então, o que a gente precisa? Isso é uma Exatamente. área psicossomática, né? Que fala que todas as doenças físicas e psicológicas que nós temos vêm das nossas Vamos. emoções. Então, nesse sentido, sim, é Exatamente. anímico, vem da alma, né? Exatamente. Que são coisas que a gente não lembra, né, às vezes. Pra Isso. gente que trabalha com espiritualidade, estuda sobre isso, a gente sabe que tem
que tiveram situações que a gente viveu em vidas passadas e a gente trouxe para cá, né? A gente não digeriu bem, a gente não trabalhou isso e ela vem, a gente vai ter que trabalhar isso agora e a vida vai trazendo, né? Essa explicação mais espiritual para esse lado, ela vai trazendo até que a gente consiga se livrar, trabalhar isso dentro da gente, né? Então, é aquela coisa de aí quanto mais a gente entra nesse ciclo de ansiedade, de medo, e aí mais a vida vem trazendo, porque a vida quer que a gente se exercite e a gente supere, né? Perfeito. Mas, então, assim, isso é bem importante a gente trabalhar como um todo, né? Não só, como a gente já falou várias vezes aqui, sabe, o ambiente exterior ou a educação, né? O que a gente chama de fora, mas também o que a gente vem carregando lá de trás. Né? Por isso as terapias são tão importantes nesse trabalho da gente tentar trabalhar, né, assim, a ansiedade, porque pode ser que sejam coisas como você falou, tá na alma e precisa ser trabalhada, porque senão a gente não consegue superar. Perfeito. E o trabalho da terapia é justamente isso. Ajuda a gente a ter um outro significado. Aí entra muito aquela coisa da autorresponsabilidade, né? Que acho que é o nosso tema central. A gente sempre fala. Exatamente. De autorresponsabilidade, de olhar para você e você não ficar olhando só o fora, porque eu tenho isso, eu tô ansioso e tá sempre querendo culpar alguém, achar alguma coisa só no exterior, porque não é. É dentro da gente também. O exterior afeta, né, de alguma forma, mas é dentro. Se você só olhar para fora, você não vai conseguir trabalhar isso e nem superar. E daí entra muita frase de Jung também, que fala que não importa o que fizeram com a gente, o que importa é o que a gente fizeram com o que fizeram da gente. Aí vem a questão da responsabilidade, né? Porque se eu consigo ressignificar coisas que me deixaram ansiosa, que trouxeram um trauma, enfim, e que faz com que esse ciclo da ansiedade fique firme e forte, rodando, eu não saio do lugar se eu fico ali, né? Agora, se eu consigo ressignificar essa história, eu quebro esse ciclo. Acabou. Manda outro ciclo vir. A gente consegue estabelecer um ciclo. Exatamente. Então a vida vai ficar trazendo. Exatamente. Senão você, né, enquanto você não supera, é igual uma prova na escola. Enquanto você não tira a nota que você precisa, você vai ficar reprovando. Né? Eu acho que com a vida é a mesma coisa. E o Gustavo está perguntando como se manter sempre com energia positiva, né? Sem baixar o nível. Os dois estão conectados, na verdade, eu acho. Terapia, vida e amor. Eu acho que Eu acho, de verdade, que não tem como. Opa, deixa eu voltar aqui. Eu acredito que não tem como. Se a gente pegar uma linha linear, isso não é vida, isso é a vida de monge, é a vida de quem é iluminado. Nós somos seres mortais, réis mortais. E a gente aprende muito mais, Gustavo, na época do vale do que da visão da montanha. Então, a nossa baixa de energia é para a gente aprender também com as outras frequências. E dizem que o ser humano que é bom não é aquele que está sempre lá em cima, mas é aquele que consegue permear entre todas as frequências e se manter íntegro. Então, talvez a nossa missão não é se manter só com a frequência lá em cima, mas é justamente aprender este movimento que é de altos e baixos, né? E a gente se manter íntegro nos valores, a nossa energia. O que a espiritualidade diz, Marlene? Então, a espiritualidade diz isso também, que você... qual que é o problema da ansiedade? Só vou voltar um pouquinho, porque assim, o que é ansiedade? São dois problemas. A gente quer controlar. A gente quer controlar o tempo, as pessoas e as coisas fora. Né? Então, isso traz muita ansiedade, porque a gente não consegue controlar tudo, né? Aliás, muita coisa a gente não consegue controlar. Então, é isso que você falou, da gente trabalhar dentro, né? Isso não adianta, a gente tá no meio de um turbilhão de coisas, as pessoas são como elas são, às vezes as coisas, a gente quer interferir numa coisa, quer interferir no jeito que as pessoas pensam, no jeito que elas agem, e elas têm o livre-arbítrio. Então, esse controle é muito ruim, né?
Então você fica ansioso o tempo todo, você está querendo controlar. A gente não controla tempo, não controla tudo que está ao nosso redor, né? E é isso que você falou justamente, isso entra, né, que conecta com a espiritualidade. Não importa muito o fora, né? Claro que quando tá tudo na paz, né, e tudo bem é fácil, mas a gente não tá tudo na paz o tempo todo. Nem as pessoas, nem as coisas, nem as situações. Então, como é que faz? Eu só posso controlar o que está aqui dentro, não posso controlar o que está aqui fora. É isso que a gente sempre fala. O que você pode fazer? É aqui dentro, é onde é o meu controle está aqui, né? Então, é importante isso, para não deixar o fora afetar. E quanto melhor eu trabalho aqui dentro, melhor. E aí você não vai controlar, a tua ansiedade acalma, porque você vai fazer o que você pode, né, com as circunstâncias, mas às vezes o bagulho tá louco e você, né, você vai tentar fazer o máximo, mas você vai tirar a ansiedade, porque você aprendeu que você não pode controlar tudo. Então a espiritualidade diz isso, de novo, a gente voltar pra gente, né, e fazer o que a gente pode. Né? Às vezes as coisas não estão 100% da forma como a gente gostaria, mas é o que dá. E pronto, acalma. Porque sabe qual que é o problema? A gente fala que a gente tem fé e acredita em Deus, né? A gente sempre gosta dessa coisa da teoria, porque né, não cai nenhuma folha sem a permissão de Deus, não sei o quê. Mas na hora de colocar isso em prática, a gente não é muito bom nisso. A gente quer ser Deus. E as coisas, elas têm motivo, sabe? As pessoas, elas têm um livre-arbítrio. Né? Se às vezes se umas coisas estão acontecendo, é porque é para acontecer mesmo. Só que na hora de pôr em prática, a gente não consegue. Aí a gente entra na ansiedade. Entendeu? Porque a gente quer controlar. Um exemplo, por exemplo, é mãe com filho, né? O filho de 18 anos já, e a mãe, sabe, assim, aí a mãe quer ficar naquele controle porque ela tem uma crença dentro dela, ela quer impor, sendo que o nosso papel justamente é apoiar. Você tá lá. Isso não quer dizer que você vai largar a pessoa, mas simplesmente que você não é tudo do seu jeito, porque cada um tem, né, tem a sua história, tem o seu livre-arbítrio. Então, isso é um exemplo muito bom pra gente. Isso causa ansiedade. Quantas mães ansiosas a gente vê, né? Porque eu queria isso, eu queria aquilo, mas quem falou que aquilo vai ser bom para a pessoa? Tá na nossa cabeça, né? Então a gente meio que desrespeita isso. Então é muito bonito na teoria, todo mundo acredita, mas na hora de colocar na prática não é bem assim. Isso causa muita ansiedade. O que você acha, Xia? É totalmente de acordo. Essa questão de abrir mão do controle. Tem até umas colegas minhas aqui, tem uma colega minha psicóloga lá de Bauru, fez curso comigo de mindfulness, a Adele também, que é a minha amiga há muito tempo, minha colega de curso de yoga, depois foi minha aluna de mindfulness. E isso é uma coisa que eu costumo falar muito, né? Que a gente faz curso de meditação, a gente faz retiro, a gente pratica yoga, mas isso não quer dizer que a gente não vá sentir ansiedade e tampouco não quer dizer que a gente não vai dar conta de abrir mão desse controle o tempo inteiro. Na hora que a gente menos espera, a gente está se achando muito protagonista da vida. A gente tira Deus do controle das coisas. Sai daqui, deixa que eu comando aqui. Isso aí, ó. Aí que a gente pira. Não tem para onde correr. Aí que a gente pira. E daí, certo. Abrir mão do controle direto é essencial para que a gente lide com a ansiedade. Na verdade, a gente sente ansiedade sempre que a nossa cabeça está lá no futuro. No presente, não tem ansiedade. Esse é o código para vocês pegarem e nunca mais esquecer. No momento. Essa é a primeira lição. Essa é a primeira lição. Como que eu lido com a ansiedade? Presente. Se vira para você. Exatamente. Porque passado, aprendeu, é lição. Futuro, a gente pode planejar. Mas o único tempo que a gente pode fazer alguma coisa é no presente, né? Eu tenho uma frase que é do Gasparetto, que ele sempre falava e que eu acho isso: vida não é chegar, vida é caminhar. Lindo. Então não adianta, assim, né? Ansiedade, a gente tá lá na frente, a gente tá toda hora lá na frente, a gente não viveu. O tempo passou e a gente nunca esteve aqui. A nossa cabeça está sempre lá, sempre no lá. O dia que, o dia que eu tiver isso, e o presente? Quando é que a gente vai olhar ao redor e apreciar o que a gente tem e aprender? Tem assim, ninguém tá com a vida perfeita o tempo todo, a gente tem os desafios, como a gente já falou aqui, isso é vida, a gente viver é isso.
Não adianta a gente achar que vai ter a perfeição, a vida perfeita. Ninguém tem. Mesmo quando a gente acha que aquela pessoa tem a vida, não vai ter. Se você olhar bem, começar a conviver com ela, ela também tem desafios. Né? E a gente vive muito... Eu acho que isso a internet não ajuda, porque as pessoas têm muita ilusão. A coisa da ansiedade é a ilusão que a gente tem. A ilusão com a vida dos outros, a ilusão com o futuro, a ilusão que quando a gente tiver isso ou aquilo, ou chegar não sei o que lá, vai ter. E quantas vezes a gente chegou, conquistou tudo aquilo e daí a gente viu que não era aquilo, né? É que O vazio e daí continua, ficou né? ansioso. O vazio O vazio continua. continua. Então, assim, vamos apreciar o hoje, vamos viver aqui e agora. Essa é a primeira lição, aqui e agora. Vida não é chegar, é caminhar. Né? E aí, Perfeito. caminhando, a gente vai chegando. Isso é muito legal. E Muito pé no chão, né? É muito humano muito pé no isso. chão de viver, né? Assim, então, assim, quando você começa, pelo menos, a tentar entender e a ver a vida dessa forma, você meio que isso vai te ajudando a dar uma acalmada. Né? É só mudança de perspectiva. Eu Perfeito. preciso aprender. Todo mundo, a gente fala aqui, né? A gente sempre fala isso também, né, Sheila? Não é assim, a gente sabe de toda a teoria, a gente tenta colocar na prática, mas isso serve para o Gustavo, que também estava falando como é que a gente mantém isso. Não dá para manter isso 100% do tempo, mas na maior parte do tempo, pelo menos, a gente tenta, né? E reaprende, né? Acho que todos os dias, quando nasce um sol, nasce uma nova oportunidade para a gente reaprender muitas vezes a mesma lição. Às vezes as pessoas se deparam, né? Porque a vida traz as mesmas histórias com personagens diferentes. E a pessoa fala, meu Deus, de novo. Como que isso está se repetindo de novo? Aí vem a tentativa do controle, vem a ansiedade, de lidar de novo com uma mesma situação. E muitas vezes isso acontece porque a gente não aprendeu lá atrás tudo que a gente tinha que aprender com aquela lição. E a vida realmente, né? O Jung fala uma frase também fantástica, em que ele diz assim que E perder uma conexão. né, e você chama isso de destino. Não é o destino, gente, é o inconsciente nosso. Todos nós temos uma forma de ser, e a vida, Deus, o universo, o que quer que vocês acreditem, ele clama por isso. Reclama no sentido de clamar Uhum, várias vezes para que você seja você, né? Então, e uhum. aprender, acho que todo dia a gente aprende a ser um pouco a gente. E dentro desse aspecto, nesse sentido, não tem ansiedade, porque não tem controle. E não tem futuro, tem presença. Exatamente. São essas coisas. E é chave isso daí, sabe? Parar de. Assim, como eu falei, a gente pode planejar e querer, mas você tem que viver aqui, não é lá. Não fica vivendo lá, né? O passado passou, sabe? Assim, Quais as lições que o passado deixaram? Vamos aprender, mas vamos viver no hoje, né? E parar de querer controlar. Acho que o pior da ansiedade é o controle, gente. Controlar é uma coisa assim muito difícil, porque a gente, né, isso e para tudo, em todos os aspectos. Pessoa controladora, ela quer controlar tudo, tudo. As pessoas, as coisas, os fatos e não dá para controlar. A vida dos É bem outros, difícil né? isso. A vida dos outros, e aí você larga a tua para lá e fica cuidando dos outros, né? Aí você entra na energia da pessoa, a gente vai voltar com né, o que a gente estava falando no começo, que esse é que é o problema, né? A gente entra na energia da pessoa, daí a gente baixa a nossa, entra na da pessoa que está confusa, e sendo que para a gente ajudar os outros, a gente tem que estar bem, a gente não consegue ajudar ninguém quando a gente está mal também, É entendeu? verdade. Então, esteja você bem, e aí a gente consegue fazer muito mais, né? Então, a questão da ansiedade, primeira coisa, esquece controle. Por mais difícil que seja, acho que essa é a primeira lição. E o que mais que você acha, Sheila, que a gente pode fazer para controlar? Um conjunto, né? Porque a partir do momento em que você abre mão do controle, você precisa de um outro elemento, né? Que te traga algum sentido ou alguma certeza ou algum conforto. E isso está na confiança. Confiança no que, Jesus Cristo? Confiança no que você quiser, mas especialmente em si mesmo, como palco e agente da mesma mudança. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu acho de uma profundidade incrível, porque é o que a gente é, nós somos agente e, ao mesmo tempo, nós somos palco da mudança que nós podemos fazer. Então, muitas vezes a gente reclama do Uhum. governo, a gente reclama do monte de coisas que acontece e a gente não consegue se deparar que a mudança que a gente quer ver no mundo, ela começa aqui dentro.
Então, nesse sentido, Uhum. ter essa confiança de que o que acontece com você é porque é para ser, e o que melhor eu posso fazer com isso, né? Quais as lições que eu posso tirar disso? Já Exatamente. ressignificando, né? Para não entrar naquela vibração de que tudo acontece comigo, que eu sou a pior pessoa do mundo, que é muito comum e muito fácil de cair quando tem muitos elementos de fora que trazem Uhum. os altos e baixos na É. sua frequência. E eu acho que uma coisa importante também, sabe o que traz muita ansiedade? O medo. Você sabe qual que é o Perfeito. problema? A gente tem medo do desconhecido. É o medo do desconhecido. Simples assim. E o que é o medo? É a crença no mal. Para piorar a situação, além da gente ficar ansioso porque a gente não sabe do desconhecido, né? Então, a gente não acredita. A gente, quando vai pensar, pensa o negativo, né? Perfeito. É muito comum isso. A gente vê muito, né? Então, a pessoa que tem uma entrevista para fazer ou alguma coisa que está, né? Alguma coisa que ela está aguardando, dali uma semana, alguma coisa, em vez de ela pensar positivo e acreditar em si, como você falou, porque quando a gente tem confiança em si, você, né, acalma, não, eu vou fazer. Não, a pessoa, ela acha que tudo de pior vai acontecer, que é tudo ruim, que vai ser tudo negativo, então a gente não tem essa fé. A gente fala que tem fé, mas no fim não tem. E o que é fé? Fé no quê? Não é, gente, não é lá fora, é aqui dentro. A fé está aqui dentro, e Deus está dentro da gente. Todo mundo é um pedaço de Deus, assim. Essa é a minha visão de Deus, né? Se perguntarem como é que você, eu sou um pedaço dele. Ele está aqui dentro de mim. Então, se eu tiver fé em mim, eu tenho fé em Deus. As duas coisas não estão separadas. Não está lá fora, está aqui dentro. E quando você confia em você, você vai. Né? E o que é assim? Porque isso não quer dizer que vai dar certo 100%, mas se você confia em você, você sabe que não tem problema. Não eu aprendi alguma lição, sabe? Eu, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu fui morar na Inglaterra quando eu tinha 28 anos de idade. Gente, quase não tinha dinheiro, não falava inglês, não falava nada, mas eu sempre tive uma confiança em mim, sempre. Isso é uma coisa assim que não me perguntem de onde vem. Tá dentro de mim. Eu sei que vai dar certo. E uma coisa que eu sempre pensava era, as pessoas falavam, nossa, louco, você não fala inglês, né? Você não sabe o que vai fazer lá. Na verdade, eu falei, não, mas eu confio em mim, sabe? Eu sei que eu pensava assim, o que pior pode acontecer? Eu chegar lá e não ser nada daquilo que eu estou imaginando e eu voltar para o Brasil. Simples assim. Acho que um exercício legal para fazer é sempre pense isso. Se uma situação que você está aguardando e você está com essa ansiedade, pensando no mal, mas eu sempre falo para as pessoas, pense em tal. Você vai nessa entrevista, vamos pegar a entrevista como exemplo, não deu certo. É o pior que vai acontecer e pronto, sabe? Mas dê o seu melhor. Confia em você, porque a chance é maior de dar certo. E sempre isso aconteceu comigo. Eu sempre pensei assim, não importa, eu confio em mim, eu sei que eu vou dar um jeito em tudo gente, funciona. Eu sempre fui ajudada. Sempre, eu tenho 43 anos já e eu sempre, tudo que eu quis, eu fui atrás. E eu consegui, eu tinha essa confiança, sabe? Algumas coisas, e se não saíram 100% do jeito que eu imaginava, também tudo bem, sabe? A gente mudou a rota. E aí você tira a ansiedade, né? Porque você confia em si. Nós somos o nosso melhor bem, né? É o que você falou. O que é ansiedade? É você ficar esperando fora. Isso causa, porque você não tem controle. Mas se você confia em si, é muito mais fácil você passar pelas dificuldades, né? Superar as dificuldades. Eu confio, eu sei que vai dar certo. Não deu de um jeito, vai dar de outro. Então isso tira muito, mas é voltar para si, se centralizar. Já falei Perfeito. muito já, Sheila. Perfeito. Não, eu acho que é por aí mesmo. Uma coisa importante é quando você fala, né, que as pessoas normalmente associam o medo ao mal, ao ruim. Vamos colocar dentro desse ruim. O que é ruim? Morrer é ruim, ficar doente é ruim. O que mais que é ruim? Uhum. Toda Perder um ente querido ou você, por um acaso, se vê numa situação que você não, sei lá, sem dinheiro, né? Essas coisas são uma coisa assim que de alguma forma afeta a nossa subsistência, digamos assim, isso, né? Eu perfeito. acho que isso é uma Tudo que envolve sobrevivência nós consideramos vivência. como ruim.
Então, daí eu vou trazer para vocês uma outra visão, que é a visão cerebral. O nosso cérebro, ele é focado no negativo. Ponto, final. É, Por quê? isso aí. Porque nós somos sobreviventes, né? Inclusive, nosso sistema de sobrevivência, ele é muito, muito, muito bom. Eu costumo brincar que ele só perde para o sistema de sobrevivência da barata, que vive 7 dias sem a cabeça e morre de fome. A gente só perde para ela, porque o nosso Sim. sistema é muito bom. E essa ansiedade, ela é fruto também desse sistema de sobrevivência que se sente ameaçado. E daí vem o medo de perder, o medo de tudo que... Às vezes a gente nem tem consciência disso. Simplesmente o nosso Sim. organismo produz. E por que que a gente não tem consciência? Aí que tá, viu, Marlene? Às vezes, o Hum. nosso cérebro passa a funcionar tanto no negativo que ele já não sabe mais colocar o foco no positivo. É aí que se instala a doença. Então, até agora, nós falamos Uhum. da ansiedade como uma desordem, algo que acontece naturalmente e vai acontecer com todos nós, porque a ansiedade é normal. Quando a ansiedade não é mais normal e ela se torna patológica, ela se torna uma doença, a gente está falando sobre um mecanismo cerebral que não está bacana. É por isso que precisa de remédio, Uhum. muitas vezes, para o sistema Uhum. poder voltar a funcionar no seu padrão normal. Então, tecnicamente, o que, que acontece? É que eu gosto de brincar assim com o cérebro na palma da mão, né? Tem aqui a nuca, o cerebelo, Uhum. todo assim, ó, meu cérebro. Aqui a parte da frente do cérebro e aqui dentro o nosso sistema límbico, nosso sistema emocional. Isso é muito legal. E daí o que acontece? Uhum. Peraí que eu acho que... Opa, travou, mas voltou, né? E daí o que acontece? Voltou. Quando a gente sofre com muitos traumas ou o excesso de ansiedade que não gerencia essa ansiedade, como não existe comunicação entre o sistema emocional e aqui a parte da frente do cérebro, que é responsável pela metacognição, que é pensar sobre o pensamento. Então, o que, que acontece? A Uhum. comunicação vem de baixo para cima. Primeiro, aqui é o lado instintivo do cérebro, aquele lado homem das cavernas, que é super forte na gente. Então, o que, que é o Uhum. normal? Aconteceu algo, eu penso sobre isso, eu vejo o que, que eu estou sentindo e eu escolho reagir, certo? Eu escolho como agir. Quando tem muita ansiedade, Uhum. esse esquema é cortado. Então, aconteceu alguma coisa, eu reajo. Aqui vem a ansiedade, Uhum. que me traz atitudes impulsivas. Só depois eu vou ver qual foi o cocô que deu. Antes disso, eu nem consigo ver. Uhum. Então, aí, quando a gente fala sobre esse sistema de funcionamento, a gente está falando sobre uma doença de ansiedade que já foi instalada. Não tem para onde correr. Que também Uhum. tem os seus resquícios espirituais. Tem coisa aí sempre, né? Porque nós somos um Uhum. só. Não tem nada Uhum. separado. É, então, essa que é a coisa, é que não dá para separar, né? Então é uma coisa conectada com a outra. Não dá. As pessoas querem, a gente quer separar, mas não dá, né? Nem o fora, né? Até o fora é aqui dentro, faz parte do nosso. O ambiente de fora faz parte da gente também. É isso. Então não dá. E o que, que a gente pode fazer daí com essa questão mais química que você deu essa explicação para a gente? Como que a gente pode trabalhar mais isso? Alguém aqui falou sobre alimentação. Eu, particularmente, gosto muito, como terapeuta, eu sou psicóloga, como psicóloga, eu sigo o código de ética certinho lá, não falo sobre nada dessas coisas todas. Como terapeuta integrativa, eu falo sobre isso. A alimentação é fundamental. Gente, alimento rico em triptofano. Quais são? Banana, aveia, nozes. Banana e aveia, você pode comer todo santo dia. Mingauzinho de banana com aveia, ó, delícia. Ajuda a flora intestinal, ajuda o intestino. O intestino é o nosso segundo cérebro, é lá que é produzido toda a serotonina, responsável pelo nosso bem-estar, pela qualidade da nossa ansiedade normalizada, né? Então, alimentação em primeiro Uhum. lugar. Outra coisa, quem tem problema com ansiedade, esquece refrigerante. Não pode tomar café, não pode tomar refrigerante, não pode tomar chá, nem chá verde. Super Uhum. importante também, faz toda a diferença. Normalmente, quem toma antidepressivo e faz uso de substâncias com cafeína sente um aumento na ansiedade, que depois a ansiedade pode se instalar como uma comorbidade, uma doença em conjunto. Então, isso é bem sério. Uhum. Outra coisa, fazer uma suplementação para a nossa bioquímica cerebral, ela é fundamental. O que tem nisso? Ômega 3, triptofano para dormir. Normalmente, essas pessoas ansiosas não dormem bem. 5-HTP, Uhum. que é outra substância manipulada também. Daí, as dosagens é preciso que você veja com o teu terapeuta, porque existem diferenças de cada
tipo de ansiedade, sintomas, enfim, não dá para ir comprando na louca, não. Tem que falar com alguém que entenda dessa bioquímica toda. Os florais de bar, né, que são ótimos para ir trabalhando com todas essas questões que estão envolvidas, a ansiedade, e aí os óleos essenciais, né, que a gente não pode deixar de falar. Exatamente. Porque a questão do óleo essencial é que ele vai trabalhar justamente nessa, ele vai até o nosso sistema límbico, né? Onde estão as nossas emoções, que está totalmente ligado com a ansiedade, né? A pessoa falou, tomo muito refrigerante. Então, é onde o óleo vai trabalhar mais, né? Então, inalar principalmente, né? Quando a gente trabalha quando o problema é mais emocional, a gente sempre fala que a inalação é um dos métodos mais indicados, né, para isso. Tá. Alguém falou Sheila, porque nas crises de ansiedade sinto muita vontade de comer doces, que ela estava falando da questão da comida. Travou. Aí, voltou. Voltou. Voltou! Bem-vinda. Então, lavanda, Sheila, vê o que você acha. Eu uso muito. E os cítricos, né? Bergamota, laranja. Tangerina. Gente, ansiedade, tangerina. 3 inaladas profundas e já. O que mais, além do lavanda e os cítricos, Sheila? Eu sou muito fã do olíbano, né? Você sabe disso. O olíbano é o meu óleo do coração. Eu não vivo sem, gente. Então, eu gosto também do olíbano nos pulsos para ansiedade, especialmente para crises de ansiedade. Então, eu tenho alguns casos de pessoas que chegaram até mim com transtorno, com síndrome do pânico, e que eu tratei com óleo essencial de lavanda junto com olíbano, passei nos pulsos, nas têmporas, e levava para passar nos pés antes de dormir. Gente, 5 sessões, não tinha mais crise de pânico, era só lidar com a ansiedade mesmo, que alguns sintomas que vinham, não tinha mais aquele pico que, ai meu Deus, vou morrer, né? Não tinha mais. Então, vale muito a pena. Gente, os óleos assim... Exatamente. Então, essa combinação toda de coisas, né, gente? Eu sempre, qualquer coisa acho que a gente vai tratar mal, né, de uma forma geral, males da saúde, eu acho que sempre é uma combinação. Toda vez que eu vou falar de uma coisa, não é uma ação isolada, né? Então, os óleos essenciais, a boa alimentação, o exercício físico, né? Que quando a gente está fazendo exercício físico, a gente volta para o nosso presente, geralmente a gente fica sozinho, né, para fazer esse exercício, digamos assim. Então, a gente está concentrado na gente, a gente tem que se concentrar para fazer o exercício, para fazer, então, esse conjunto de ações, né, juntamente com o óleo. Ela falou, como usar o óleo? Pode inalar, pode diluir em óleo vegetal, passar na sola do pé. Quais são os óleos? O líbano, né? A Sheila gosta. Eu uso muito o lavanda e o laranja, que é o wild orange, e o tangerina também. Tangerina eu adoro. Pode misturar os dois. Pode fazer, se você tiver o difusor, pode usar no difusor. Mas assim, às vezes a gente está naquela coisa do ansiedade. O brief é bom também para essa questão da respiração, que quando a gente está ansioso, afeta muito a nossa respiração. Então, gente, simples assim, ó. Inalou, às vezes, já naquela hora que está naquela tensão, já ajuda bastante. É interessante até falar que as nossas narinas, né, o sentido do olfato é o sentido mais importante para a nossa sobrevivência. Você sabia, Marlene?
Não sei, então, eu vi no curso da Marisete que ela estava falando que a gente não, as pessoas não dão tanta importância, mas é um dos sentidos mais importantes. É, É um dos, né, com mais... principalmente não tem nervo. Não tem nervo que leva as informações do nosso sistema olfativo para o sistema límbico. Como é na pele, quando a gente Uhum, sente, o que a gente sente fazendo isso aqui é nervo, junto, comunicação que tem, né, dos nervos com sim. o sistema. Com o olfato, isso não existe, então o contato é direto. É por isso que inalando a gente não dá muita importância, mas a inalação ela tem um efeito muito, muito, muito poderoso mesmo. E muito rápido. Muito É, rápido. né? Isso que a Marisete fala no curso dela, é muito rápido. Né? A gente às vezes foca tanto em ingerir, não sei o quê, e não, quando na verdade com a inalação é a forma mais rápida e até mais eficaz. E se for, assim, o que eu tenho estudado bastante sobre aromaterapia e os óleos é que justamente isso, questão emocional, principalmente, inalação é a forma mais perfeita. Onde eu posso encontrar esses óleos? Pode encontrar aqui com nós duas. A Sheila, comigo, pode entrar em contato. São os óleos da doTERRA. Eu vou responder aqui a Aninha, que perguntou 2 vezes sobre as crises de ansiedade e a vontade de comer doce. Não sei se vocês conseguem perceber, mas durante as crises de ansiedade não é só a vontade do doce, é vontade de carboidratos refinados de forma geral. Então, por que que isso Uhum. acontece? Porque a ansiedade ela é fruto de um resultado bioquímico, em que há uma elevação da adrenalina e, consequentemente, uma elevação de um hormônio chamado cortisol. Esses 2 Uhum. hormônios trazem aquela sensação de sufoco, de aperto. Eles são hormônios bons, mas eles devem estar bem regulados. Na crise de ansiedade, eles disparam lá para cima. E tudo que sobe tende a descer. Então, sua dopamina vai lá para cima e dali a pouco ela desce, ela cai com tudo. E daí vem a necessidade de existir um centro dentro do cérebro chamado região dopaminérgica central. Ela é responsável pelos nossos sistemas de recompensa. Então, quando há falta de hormônios que trazem bem-estar, ela acende. E normalmente ela acende para as coisas que trazem um resultado rápido em termos de satisfação de paladar, gorduras e Uhum. carboidratos refinados. É por isso que vem a vontade de comer doce quase que imediato. Uhum. Os olhos Não, podem mas os olhos pode ajudar muito. Inclusive, o Smart Sasse, né, para essa questão que vem também, né, causado pela ansiedade, tem a compulsão alimentar. O Smart Sasse, ele é muito bom, porque age justamente nessa compulsão, né, por comida, por doce, por exageros, né? perfeito. Então, ele trabalha muito bem nisso. Sobre incenso e acender vela para o anjo da guarda, o que você tem para falar? Gente, posso falar sobre incenso? Vou falar sobre incenso aqui. Vamos falar. Gente, Fala para nós. incenso no Brasil é produto químico que faz mal. Incenso de verdade tem que ser aqueles que vêm lá da Índia, que é feito com esterca de vaca. Só de vaca, não pode ser de boi. Eu não sabia, conta para nós, essa eu não sabia. Então, assim, no Brasil, esses incensos que a gente compra aqui, a fumaça deles é química, não faz bem. Uhum. Aí, voltou. Tá. Então, assim, Mas pro não anjo faz da bem, guarda, então. não faz Uhum. bem. Pro anjo da guarda, eu acho que vale uma velinha e um copo d'água, né? Uhum. Sim, básico. Eu acho que não é nem tanto não o ato em si, mas é a representação, né? Eu Perfeito. acho que quando a gente faz essas coisas também, eu acho que a gente está exatamente trabalhando isso que a gente estava falando aqui até agora, né? De você se voltar, se centrar, sair de fora, né? O anjo da guarda pode estar representado de várias formas, então essa representação eu acho que é bem legal. E que mais que a gente pode? Um hobby, né? Cultivar o otimismo, né? Por mais que. Então, assim, ó, nesses tempos de pandemia, eu acho uma coisa legal desligar um pouco a televisão. Gente, não ajuda, né? Nada. Eu percebo isso comigo. Eu sou uma pessoa que eu não posso assistir. Eu não posso porque isso me afeta. Eu não sou daquele tipo de pessoa que assiste e não acontece nada. Eu realmente me afeta
as notícias negativas, tá toda hora, a gente precisa se manter informado, não estou falando que a gente tem que ficar alienado, né? Mas tente saber o necessário e pronto, né? Então, sair da televisão, parar de ficar assistindo, sabe, coisas, né? Ainda mais, assim, não tem muito coisa boa quando a gente liga uma televisão, né? Então, acho isso bem importante também. Exercício físico. Exercício físico fundamental, né? Alguém falou aí em exercícios de respiração. Queria que, enquanto a gente fosse terminando de bater esse papo aqui, pedir para vocês irem fazendo. Então, coloca uma mão lá no abdômen e a respiração abdominal. Uma das coisas que a ansiedade faz, a ansiedade traz a nossa respiração aqui mais para cima do peito, né? E se a gente for parar para observar, a nossa capacidade, nosso pulmão tem 3 partes, né? A parte superior, que você sente mais quando está com ansiedade, a respiração fica mais superficial e mais para cima. A região das costelas, talvez você não tenha percebido, mas as costelas se abrem e se fecham conforme a gente respira, que essa é a chamada parte média dos pulmões. E a região abdominal, né, que a gente expande e contrai o abdômen de forma involuntária, porque não depende da nossa vontade. E essa é a respiração daí nas 3 partes do pulmão. A região abdominal corresponde a 60% da capacidade respiratória total. Tem uma físio aí que pode confirmar o que eu estou falando. A região das costelas corresponde a 30% da capacidade pulmonar total. A parte do peito, gente, fica com 10%. Então, assim, aprender a respirar para quem é ansioso é fundamental. Então, o primeiro, estado de presença. O segundo, aprender a respirar. Não falo mesmo que a gente não dá muita importância para a respiração, né? A gente respira de qualquer jeito, a gente não sabe respirar. Que se a gente, né, prestasse, porque é isso que a meditação traz, né? Também fala, quando você começa a praticar a meditação, você tem que aprender a respirar. Isso ajuda muito, né? Muito, muito mesmo. Então, assim, primeiro passo é a gente trazer presença. Como que faz para trazer presença? Sinta seu corpo. Vou perguntar aí para vocês. O que vocês estão sentindo fisicamente agora? Eu vou fechar minha janela que está ventando bastante aqui nessa região. Enquanto isso, vocês escrevem aí para mim. O que vocês estão sentindo fisicamente agora? Vamos lá. Escrevam aí pra gente. Vamos ver. Aqui dentro, você está falando? Aí caiu de novo. Peraí que ela já volta aqui. Vamos lá, Sheila. Volte aqui. Aperto no peito. É porque respira no automático. Coração pulsando rapidamente. Percebe aí, Marlene, que as pessoas normalmente elas vão falar sobre coisas que estão incomodando. Isso é muito comum. Estou cansada, minha perna está doendo, meu joelho está doendo, minha vista está cansada. Isso é para mostrar como a gente foca no negativo, né? Em primeiro lugar. Cansaço, dor no pescoço, dor nos ombros. Agora eu quero que vocês prestem atenção o que vocês estão sentindo nos pés. Qual é a sensação física dos seus pés, onde quer que eles estejam? Ou no chão, aqui como estão os meus, ou em cima da cama, ou em cima do sofá, enfim. O que você está sentindo de contato com a sua roupa, com as tuas pernas? Como é que é essa sensação da tua roupa com as pernas? Como é que é a sensação da parte superior do teu tronco com a tua blusa? Percebe como há diferença na sensação? Porque nós estamos com tecidos diferentes, que causam sensações diferentes. Então, o que eu quero dizer com isso? O tempo inteiro está acontecendo 1 milhão de sensações físicas que nós não captamos. E às vezes são sensações boas. De estar encostado, né? De deitar na nossa cama depois de um dia, de encostar a cabeça no travesseiro, de sentir o contato com o lençol. Sensações gostosas. Então, como que a gente faz para ter presença? Traz o foco nas sensações do seu corpo que são boas. Do contato da roupa com o corpo, dos pés no chão.
né? Traz essas sensações físicas, porque quando a gente está pensando no que a gente está sentindo, a gente não está no futuro nem no passado, a gente está no aqui e agora. É verdade. Isso é técnica de meditação e de aprender a respirar? Que legal. É, Não conhecia. essa é uma técnica de meditação. Muito legal. E aí a gente faz o que com a coisa o exercício da respiração? Como Da que é? respiração, a respiração, veja, a meditação em si, ela não ensina explicitamente como respirar, mas ela vai aprofundando a nossa respiração conforme nós vamos passando um tempo observando a nossa respiração. Então, o primeiro passo, eu queria que vocês observassem, como vocês já fizeram, né? Observar a respiração de vocês. Aí vamos levar a mão lá para o abdômen e a gente vai ampliar esse exercício natural que nossa barriga faz, como a gente respira. Então, quando a gente puxa o ar, a bexiga enche, o meu abdômen vem para frente. Faz uma forcinha para ir um pouquinho mais para frente. Ao soltar o ar, você solta e vai murchando o peito, vai fechando as costelas e aperta bem o abdômen. Encosta o umbigo lá nas Uhum. costas, ou seja, solta todo o ar. E tem muito ar aí. Então, vamos fazer o exercício juntos? Vamos fazer diferente. Eu vou pedir para soprar pela boca, para a gente ver o tanto de ar que sai, tá bom? Então, vamos lá. Inspira fundo. Uhum. Agora solta o peito. Até não ter mais nada. Então, ou seja, respira. Caiu e voltou. Vai Caiu e voltou. Vamos assoprando. lá de novo. Vamos fazer de novo, então. Inspira fundo. Travou, tá vendo? Aham. Agora vamos soltando o peito, fechando as costelas. E agora o umbigo lá nas costas. Inspira de novo. Puxa para dentro a barriga, é isso? Puxa bastante, porque quando a gente acha que não tem mais ar, ainda tem ar. Quer ver? Solta tudo agora. Tem mais ar aí. Vai Ah, apertando que vai é, soltando. entendi. É verdade. Então, Que coisa. quando a gente faz isso, a gente faz uma troca de oxigenação enorme. Então, a gente aproveita de fato a oxigenação. Então, se alguém fez esse exercício aí 3 vezes, enquanto a gente está aqui falando, pode ter percebido uma leve tontura, perceber as cores mais coloridas, que é fruto dessa hiperoxigenação. Ou seja, nosso cérebro aproveita mais o oxigênio que a gente respira. Uhum. Muito legal. Adorei. Vamos falar sobre uma respiração para diminuir a ansiedade? Vamos. Então, gente, ó, vamos Qual que é? recapitular. Vamos repetir várias vezes, né, Marlene, para o pessoal pegar bem. Primeiro Vamos. passo, trazer presença. Pensa. Segundo Largar o passo, controle. exatamente, largar o controle. E o terceiro passo é a gente aprender a respirar. Então, normalmente, para baixar Uhum. a ansiedade, o que que é a ansiedade? Sistema nervoso lá em cima. Pá, 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 pá. Como que eu faço para acionar a outra parte do meu sistema, que é o sistema nervoso autônomo? Eu tenho que mudar a frequência da minha respiração. Então, eu quero que vocês Uhum. respirem, puxem o ar e vejam quanto tempo você faz. Pode fazer o tempo da tua cabeça. 1, 2, 3, 4. Veja aí quanto que é. E agora conta para soltar o ar. Quanto que deu aí o seu, Marlene? Uhum. 4. Deu 4? 4 para isso. E 4 para Para descer. soltar. Para você Isso. diminuir a ansiedade, você tem que soltar em 6 e buscar chegar a 8. O dobro do tempo que você Na inspira. hora de soltar. E daí Entendi. solta na hora de Então, soltar. inspira em 4 E e solta bem devagar agora. Foca só na exalação. Inspira em 4 de novo, ou seja, você vai perceber que daqui a pouco você vai estar inspirando mais lento. E continua inspirando mais rápido, para você inspirar em 4 e deixar que o ar solte em 8. 10 respirações dessa é capaz de acionar o seu sistema autônomo e você consegue gerenciar legal a ansiedade. Coisa importante, a ansiedade não se controla, se gerencia. é verdade.
Porque, de novo, a gente tem que tirar o controle, a gente tem que gerenciar e aprender a... como a gente falou, a gente também entra nessa coisa de ficar ansioso e tal, mas daí você vamos gerenciar a situação, né? O que eu posso fazer aqui? Eu vou tirar o controle, eu não tenho o poder sobre tudo, e vamos voltar um pouco. É isso mesmo. E que legal, é isso aí. Gente, vocês têm mais pergunta para fazer? Ou Sheila, você tem mais alguma coisa que você queria adicionar? Que você quer falar? Que você acha que... Vamos Mas lá. eu acho que a gente cobriu tudo, né? Acho que sim, eu não sei. Vamos ver se... O papo nosso rola tão bom, né? Muito bom. Falta 5 minutos. Sinto muita vontade de comer doces. Mas eu acho que é isso, gente. Exercício físico, alimentação, óleo essencial ajuda muito, né? Tirar o controle, confiança em si mesmo, confie em você, não tenha medo do futuro, não tenha medo das coisas. Né? É muito difícil. E assim, eu acho que o que a gente está vivendo agora está trazendo muito isso, né? Essa lição, né? A gente está tendo que lidar com as incertezas de uma forma como nunca vista, né? Tudo que está acontecendo, assim, a vida de todo mundo saiu do controle, né? Então, acho que nunca antes a gente teve que aprender tanto como controlar a ansiedade né? E você confiar mais, né? E largar mesmo, não tem nada para controlar, cada dia é uma coisa nova. Então, isso, se é que tem alguma coisa boa, né? Eu sei que tem muita coisa negativa nisso tudo, mas o lado bom é isso. Eu acho que a gente vai sair mais forte, vai ter aprendido muita coisa, e uma das coisas é essa, né? Que a gente não controla nada e que a gente tem que confiar, né? Perfeito, é isso mesmo. E dá para usar esse exercício de respiração que eu ensinei para vocês como uma forma de meditação. A partir do momento que você começa a perceber os pensamentos e permite que eles vão embora, não para brigar com a mente, mas para permitir que eles passem. Então, acaba sendo também um exercício de meditação. Isso aí. Gente, então lembrando vocês, tá? Que terça-feira que vem, novamente, a gente vai estar aqui, tá? Se vocês... obrigada, as lives estão excelentes. Maravilha, que bom que vocês estão gostando. Então, marquem também os amigos, as amigas que vocês acham que podem estar interessados nos nossos assuntos aqui na live e deem sugestões, né, Sheila? A gente sempre fala aqui. O que vocês estão achando difícil de lidar? O que vocês gostariam que a gente conversasse, que a gente trouxesse aí o nosso ponto de vista, tá bom? Por favor, pode mandar direct para mim, para Sheila, e a gente vai estar aí recolhendo ideias, né? E lá, mais para o final da semana, a gente de novo vem com o tema e posta para vocês, tá bom? Perfeito, é isso aí. Boa noite para tá todos, bom descanso. Boa noite. Gratidão. Obrigada por estarem aqui, tá? Assistindo a gente. E semana que vem a gente está aqui de novo. Beijo, gente. Beijo.